Saudações pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um assunto que interessa a todos que adoram viajar de avião: bagagem. Sabemos o quanto despachar as malas pode ser uma preocupação, especialmente quando se trata de custos extras. Mas fiquem tranquilos, porque hoje trazemos para vocês um guia completo e cheio de dicas para despachar suas malas. Ao longo deste vídeo, vamos compartilhar informações valiosas sobre as políticas das principais companhias aéreas, estratégias para evitar taxas adicionais e truques para maximizar o espaço em suas malas. Vamos desmistificar tudo o que você precisa saber sobre o peso permitido, dimensões e restrições de itens proibidos. Além disso, revelaremos os segredos dos programas de fidelidade das companhias aéreas, que podem te ajudar a despachar suas malas gratuitamente em voos nacionais e internacionais. Então, se você está pronto para embarcar nessa jornada cheia de dicas incríveis, não deixe de assistir até o fim. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e não perca nenhum conteúdo exclusivo que preparamos para vocês. Lembrando que suas dúvidas e sugestões são muito importantes para nós. Deixe nos comentários suas perguntas e compartilhem suas experiências sobre o tema. Estamos aqui para te ajudar a ter a melhor experiência possível ao despachar suas malas e tornar suas viagens ainda mais prazerosas. Então, sem mais delongas, vamos começar. Preparem-se para desvendar os segredos das bagagens no avião. Vem com a gente! Tipos de bagagem. Nas viagens de avião, é comum lidar com dois tipos distintos de bagagem: a bagagem despachada, também conhecida como bagagem de porão, e a bagagem de mão. Compreender a diferença entre essas duas categorias e estar familiarizado com as regras específicas é fundamental, pois certos itens são permitidos apenas na bagagem despachada, enquanto outros são recomendados para a bagagem de mão. Para iniciar, vamos explorar em detalhes a bagagem despachada. O que é bagagem despachada? A bagagem despachada é composta por malas de maior tamanho que são colocadas no compartimento de carga do avião. Essas malas são entregues no momento do check-in no aeroporto de partida e devolvidas ao passageiro no destino. Ao despachar a mala, o passageiro recebe um comprovante, que deve ser cuidadosamente guardado para verificação ou no caso de extravio da mala, caso ela não chegue ao destino desejado. Ao chegar ao aeroporto de destino, o passageiro deve se dirigir à esteira de bagagem designada para o seu voo e aguardar a chegada da mala. É importante conferir a etiqueta com o seu nome, uma vez que pode haver malas semelhantes à sua. Para evitar trocas de malas, é recomendado utilizar adesivos, plásticos ou etiquetas de viagem contendo seu nome e número de telefone como medidas de segurança adicionais. Em voos com conexão, onde pego a bagagem despachada? Em voos com conexão, é comum surgir a dúvida sobre onde retirar a bagagem despachada. Não há uma regra fixa para isso e a informação é fornecida pela companhia aérea durante o check-in. Em geral, a bagagem é retirada no aeroporto de destino, mas em alguns casos é necessário retirá-la durante a conexão para posteriormente despachá-la novamente. Vamos tomar como exemplo um voo de Porto Alegre a Madrid com uma conexão em São Paulo. O passageiro fará o despacho da mala em Porto Alegre e a empresa informará se será necessário retirá-la em São Paulo ou apenas em Madrid. No voo de retorno, a mesma lógica se aplica em Madrid. É importante ressaltar que nos voos com chegada ao Brasil, geralmente o passageiro retira a bagagem no primeiro aeroporto de entrada, devido às verificações alfandegárias. No nosso exemplo, seria em São Paulo, e posteriormente a mala é despachada novamente. Em casos em que o passageiro precisa trocar de aeroporto, por exemplo, de Curitiba para São Paulo, Congonhas, e, em seguida, de São Paulo, Guarulhos, para Fortaleza, o passageiro é responsável por retirar a bagagem durante a conexão e transportá-la até o aeroporto de onde partirá o próximo voo, para posteriormente despachá-la novamente. É possível despachar malas gratuitamente? Essa é uma pergunta que requer uma explicação sobre as diferentes classes tarifárias existentes nas passagens aéreas. Cada classe tarifária possui um preço e benefícios específicos. Normalmente, as tarifas mais econômicas,
especialmente as promocionais, são mais restritas e não incluem o despacho de bagagem, que precisa ser adquirido separadamente. Já as tarifas mais caras podem oferecer esse serviço, além de outros benefícios, como a marcação de assento e a possibilidade de alteração de datas de voo sem custo adicional. No entanto, é importante ressaltar que as regras podem variar de acordo com cada companhia aérea. Para uma compreensão mais clara, vamos considerar as regras das passagens internacionais da TAP como exemplo. A tarifa mais econômica, conhecida como Discom, não inclui o despacho de bagagem no porão. Se você escolher essa tarifa, será necessário viajar apenas com bagagem de mão ou adquirir o serviço de despacho separadamente. Pagando um pouco mais, a tarifa Basic já oferece a primeira mala gratuita, além de mais milhas. A tarifa Classic permite despachar uma mala, além de oferecer mais milhas, a possibilidade de reservar assentos em lugar standard e permite alterações na passagem. Por fim, a tarifa Plus permite o despacho de até 2 malas, possibilidade de reembolso, mais milhas e outros benefícios adicionais. A maioria das companhias aéreas tem uma política semelhante à da TAP, mas os detalhes de cada tarifa podem variar. É importante comparar as opções disponíveis. Vamos analisar o caso da Qatar Airways, por exemplo. A TAP e a Qatar são duas companhias aéreas que oferecem diferentes opções de tarifas na classe econômica. Enquanto a TAP possui 4 tarifas, a Qatar oferece apenas 3. Um ponto interessante é que a Qatar permite a franquia de 2 malas com até 23 quilos em qualquer tarifa, incluindo a mais barata. Ao reservar sua passagem, é importante avaliar se vale a pena escolher a tarifa mais barata ou optar por uma opção superior. Às vezes, ao adicionar a bagagem ou outros serviços, o preço total pode se tornar mais caro. Isso é algo que ocorre com frequência nas companhias aéreas de baixo custo. Além disso, é recomendável comparar os benefícios oferecidos por cada companhia aérea. Em alguns casos, mesmo que a passagem seja um pouco mais cara em uma empresa, ela pode incluir vantagens adicionais que valem a pena considerar. Portanto, é importante fazer uma análise cuidadosa antes de tomar a decisão final. Qual o limite de peso e malas que posso despachar? O limite de peso e malas que você pode despachar vai depender da companhia aérea e da classe tarifária da sua passagem. Caso você não tenha visto essa informação durante a compra, você poderá encontrá-la na sua reserva ou no site da companhia aérea. Se não conseguir localizá-la, é possível entrar em contato com a companhia aérea ou com a agência de viagens para obter essa informação. Em geral, as seguintes diretrizes se aplicam. Voos nacionais. Normalmente, as passagens promocionais ou mais baratas nas companhias Azul, Gol e Latam não incluem o despacho de bagagem. Se você precisar despachar uma ou mais malas, terá que comprá-las separadamente ou optar por uma tarifa mais cara que já inclua a bagagem. É importante ficar atento ao comprar a passagem e, se possível e necessário, escolher uma tarifa que já inclua o despacho de bagagem, pois geralmente é mais econômico. Se você adquirir uma tarifa sem bagagem e decidir utilizar o serviço posteriormente, é recomendável comprá-lo o quanto antes, pois o custo será menor. Nos voos internacionais, não existe uma franquia mínima de bagagem despachada estabelecida por lei. No entanto, algumas companhias aéreas permitem que os passageiros despachem uma ou até 2 malas sem custo adicional, dependendo da classe da passagem. Geralmente, as tarifas mais baratas ou promocionais não incluem o despacho de bagagem, sendo necessário adquiri-lo separadamente. É recomendável consultar a companhia aérea pela qual você vai viajar antes de ir para o aeroporto, a fim de evitar surpresas desagradáveis. A dica de adquirir uma tarifa que já inclua a bagagem ou adicionar a franquia o quanto antes também é válida. Outros meios de conseguir bagagem grátis. Existem outras maneiras de obter o serviço de despacho de bagagem sem custo, mesmo que ele não esteja incluído na passagem. Programa de pontos. As companhias aéreas geralmente oferecem bagagem gratuita para os membros de categorias superiores de seus programas de pontos. Algumas também possuem clubes de pontos, nos quais o passageiro paga uma mensalidade e recebe uma determinada quantidade de milhas por mês,
o que proporciona status do programa e bagagem gratuita. Cartões de crédito. As companhias aéreas oferecem cartões de crédito vinculados aos seus programas de milhas, que podem oferecer benefícios de viagem interessantes, como despacho de bagagem gratuito, marcação de assentos e embarque prioritário nos voos. Além disso, todas as compras realizadas com esses cartões acumulam pontos na companhia aérea. Qual a franquia quando há vários voos e conexões? Quando uma viagem internacional inclui um trecho doméstico, as regras para a franquia de bagagem são as seguintes. Se as passagens aéreas para o voo nacional e o voo internacional forem combinadas, ou seja, se houver apenas um contrato de transporte, mesmo que sejam de empresas diferentes, o passageiro terá direito à franquia de bagagem do destino internacional de acordo com a tarifa adquirida. Se as passagens não forem combinadas, ou seja, se o passageiro comprou separadamente a passagem internacional e a passagem nacional, serão aplicadas as regras de cada companhia aérea. É importante verificar as regras da tarifa ou entrar em contato com a empresa aérea para obter mais informações. O que é bagagem de mão? Além da bagagem despachada, o passageiro tem o direito de levar consigo uma bolsa, mala ou mochila contendo pertences pessoais e itens de valor, como dinheiro, aparelhos eletrônicos, medicamentos, entre outros. Essa bagagem é conhecida como bagagem de mão. No momento do check-in, a companhia aérea pode realizar a pesagem ou a medição dessa bagagem. De acordo com a Resolução 400 da ANAC, o passageiro pode levar até 10 quilos na cabine. É de extrema importância prestar atenção aos limites de tamanho e peso estabelecidos, pois as companhias aéreas implementaram um controle de acesso às salas de embarque, no qual fiscais verificam as dimensões das bagagens de mão de todos os passageiros. Caso a sua bagagem não esteja dentro dos padrões estabelecidos, você poderá ser impedido de embarcar e será orientado a retornar ao balcão de check-in para despachá-la. Além disso, durante o processo de embarque e na chegada a outros países, a bagagem de mão passa por um procedimento de raio-x e pode ser inspecionada pela polícia. É importante ressaltar que a bagagem de mão deve ser acomodada no compartimento de bagagem acima das poltronas do avião ou sob o assento. É fundamental lembrar que dinheiro, documentos, aparelhos eletrônicos, joias e outros itens de valor nunca devem ser despachados. A bagagem de mão é um local adequado para guardá-los, desde que esteja sempre com você. Mala de mão e item pessoal. Cada companhia aérea estabelece suas próprias regras sobre o que é permitido como bagagem de mão. A única exigência legal é que cada passageiro pode levar até 10 quilos sem custo adicional. A maioria das empresas aéreas permite que você leve uma mala pequena e um item pessoal, como uma mochila, sacola ou bolsa, que caiba embaixo do assento à sua frente. Qual o tamanho da bagagem de mão permitido? Os limites de tamanho da bagagem de mão são estabelecidos pelas companhias aéreas com base em critérios de segurança, levando em consideração o peso máximo de decolagem da aeronave, medidas preventivas de segurança a bordo e a necessidade de garantir espaço para todos os passageiros. Em voos domésticos, a bagagem de mão deve ter dimensões máximas de 35 por 25 por 55 cm, comprimento, largura e altura, incluindo alças, bolsos e rodinhas, e seu peso não deve exceder 10 kg. Se a bagagem de mão exceder essas especificações, a companhia aérea poderá exigir que ela não seja levada a bordo e seja despachada. Em muitos casos, nos aeroportos, há uma guia de metal ou papelão para medir a mala. No caso de voos internacionais, as restrições podem variar de acordo com a companhia aérea, mas geralmente o limite de volume é o mesmo, embora o peso possa variar. O que posso levar como bagagem de mão? Em geral, na bagagem de mão, você deve levar tudo o que precisará durante a viagem, pois ela estará com você o tempo todo. Itens de valor, como dinheiro, cartões de crédito, joias, remédios e documentos, devem ser sempre transportados pelo passageiro e nunca despachados. Além disso, é recomendável incluir uma troca de roupas na bagagem de mão, caso a mala despachada seja extraviada. De acordo com a ANAC, você também pode levar uma bolsa de mão,
maleta ou equipamento que possa ser acomodado sob o assento do passageiro ou no compartimento próprio da aeronave na cabine. Um casaco, sobretudo, manta ou cobertor. Um guarda-chuva ou bengala, não pontiagudos. Máquina fotográfica, laptop ou binóculos. Material de leitura para viagem. Alimentação infantil para consumo durante a viagem. Muletas ou aparelhos ortoédicos utilizados pelo passageiro. Instrumentos musicais, desde que possam passar pelos equipamentos de raio-x nos postos de segurança. Um carrinho de bebê dobrável, uma cesta ou um bebê conforto. Posso levar líquidos, remédios e aerossóis em voos nacionais? Sim, você pode levar líquidos, remédios e aerossóis em voos nacionais. As restrições a esses itens se aplicam apenas a voos internacionais. Por questões de segurança, não são permitidos objetos como armas, ou réplicas, objetos pontiagudos, cortantes ou com pontas arredondadas que possam ser usados para causar ferimentos, como alicates de unha, por exemplo, substâncias explosivas, inflamáveis, químicas ou tóxicas que possam representar riscos à integridade física das pessoas ou à segurança da aeronave. Essa é a regulamentação brasileira, e em voos internacionais outros itens podem ser proibidos em sua bagagem. É importante ler as normas vigentes do país de destino ou consultar a companhia aérea antes do embarque. O que não posso levar em voos internacionais? Além dos itens mencionados anteriormente, existem restrições para levar líquidos de qualquer natureza na bagagem de mão em voos internacionais, incluindo gel, pasta, creme, aerossol e produtos similares. Esses líquidos só podem ser transportados da seguinte forma: devem estar em frascos com capacidade de até 100 ml. Os frascos devem ser colocados em uma embalagem plástica transparente, vedada, com capacidade máxima de 10 frascos, totalizando 1 litro. A embalagem plástica não deve exceder as dimensões de 20 por 20 centímetros. Líquidos em frascos com capacidade acima de 100 ml não podem ser transportados, mesmo que não estejam completamente cheios. É importante ressaltar que a fiscalização costuma ser rigorosa e você pode perder o frasco. Os frascos devem ser adequadamente acondicionados dentro da embalagem plástica, com espaço suficiente. No momento da inspeção de embarque, a embalagem plástica deve ser apresentada. Cada passageiro só pode levar uma embalagem plástica. Essas restrições também se aplicam a passageiros que, mesmo realizando voos nacionais, tenham um embarque realizado em áreas destinadas a embarque internacional. Lembre-se de que, em caso de conexão em outros países, a companhia aérea deverá informar o passageiro sobre a possibilidade de retenção ou não da embalagem. Posso levar meu animal de estimação no avião? O transporte de animais de estimação, como cães e gatos, na cabine de passageiros está sujeito à política da companhia aérea. Caso seja permitido, o animal deve ser acomodado em um compartimento apropriado, de modo a não causar desconforto aos demais passageiros e ao próprio animal. É importante entrar em contato com a empresa aérea com antecedência para obter informações sobre as regras e restrições específicas. Além disso, é necessário apresentar um atestado de sanidade do animal, emitido pela Secretaria de Agricultura Estadual, pelo posto do Departamento de Defesa Animal ou por um médico veterinário. Vale ressaltar que o transporte do animal também pode ser realizado no compartimento de carga e bagagem, sendo necessário despachá-lo. Nesse caso, o peso do animal não será incluído na franquia de bagagem do passageiro e haverá uma taxa adicional a ser cobrada. Recomenda-se verificar os requisitos e procedimentos específicos da companhia aérea para garantir o transporte seguro e adequado do seu animal de estimação. Aqui estão algumas dicas importantes. Identifique sua bagagem de forma clara para facilitar sua localização na esteira de bagagens. O uso de adesivos, plásticos e etiquetas pode ser útil nesse sentido. Não transporte bagagens que não sejam de sua propriedade ou cujo conteúdo você desconheça. Isso evita problemas relacionados à segurança e à legislação. Evite despachar bagagens contendo objetos de valor, como joias, dinheiro e eletrônicos, como celulares, notebooks, filmadoras, etc.
Caso seja necessário despachá-los, é recomendado que você declare o valor dos bens transportados no momento do check-in. Para isso, solicite o formulário à empresa aérea, que se responsabilizará pelos bens declarados mediante o pagamento de uma taxa. É importante consultar os valores específicos com a companhia aérea. Se você tiver mais dúvidas relacionadas à sua bagagem, pode entrar em contato com a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, por meio do site da agência ou ligando para a central de atendimento no número 163. Seguindo essas orientações, você estará mais bem preparado para lidar com sua bagagem durante sua viagem. Olá pessoal, gostaria de encerrar esse vídeo com um enorme agradecimento a todos vocês que assistiram até aqui. Sem a presença de vocês, todo esse esforço não teria sido possível. Agradeço também aos que deixaram comentários e sugestões construtivas, pois elas são muito valiosas para o meu desenvolvimento e aprimoramento como criador de conteúdo. Por fim, quero dizer que fico muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouco do que eu sei e do que eu gosto. Espero que vocês tenham se divertido e aprendido algo novo. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.